Eu fui tocado por Deus, particularmente, para depois coletivamente, restaurar a questão da santidade na vida da gente. Só que toda vez que a gente pensa em santidade, a gente talvez pense de forma errada, por isso não queira buscar santidade como deve ser buscada. Porque foi nos ensinado que santificação é um conjunto de regras e normas, de costumes, e às vezes fica meio difícil de seguir todos esses critérios, essas regras. E quem consegue seguir esses critérios, essas regras, sentem-se melhor do que aqueles que não conseguem. E a pessoa considerada santa acaba se tornando antipática, intragável, intocável. E antes de falar o que é ser santo, eu quero falar o que não é ser. E uma das coisas é você se sentir melhor do que os outros. Eu lembro que eu era recém-convertido, em 91. Tinha um irmão da igreja, aquele irmão que você queria estar perto dele porque ele orava o dia inteiro. E quando alguém faz alguma coisa demais, faz outras coisas de menos. Você fica orando o dia inteiro, outras coisas você não vai fazer. E eu queria muito, buscava no começo, ávido para o conhecimento da palavra, de pessoas que tinham testemunho. Uma vez eu estava com ele no terminal, onde ia pegar ônibus, e o novo convertido, e eu não tinha muita noção das coisas. Ele falou, tinha uma fila para entrar no ônibus. Aí eu falei, vamos entrar na fila? Não vamos entrar na fila não, a gente é servo de Deus, é santo do Senhor, corta a fila. Eu falei, ué? Mas aquilo não fez muito sentido para mim, porque as pessoas, porque a gente é crente, crente tem que ser cabeça, não cauda, que é uma interpretação errada desse texto. Ser santo não é ter atalhos para Deus que os outros não têm. Ser santo é viver uma vida que Deus propôs para a gente. Amém, meus irmãos? Antes de eu entrar, eu quero dar alguns avisos, porque no final eu não quero dar aviso. Nós sempre estivemos aqui do Domingo.com, temos um trabalho de assistência social muito bem feita. Nós entregamos as cestas básicas, conhecemos as pessoas, e tem muita gente precisando. Se você tem um coração que quer abençoar as pessoas, você pode procurar até dezembro a André, depois eu vou procurar até de novo a minha esposa aqui. Você quer doar em dinheiro ou em cesta básica, caixa de leite, enfim, você pode procurar a Andréia. E nós temos feito um trabalho que eu creio que Deus se alegra, realmente ajudando aqueles que precisam. Faça isso. Segundo, eu vou pedir encarecidamente a você que tem vindo, para convidar pessoas a estarem conosco. Você vai receber essa semana um post convite que a gente está elaborando para você mandar para o WhatsApp. E se estiver pronto até sexta-feira que vem, eu mandei fazer uns cartões para você ter na carteira, uma coisa bem bonitinha para convidar. Por quê? Eu não sou hipócrita dizer que eu não quero a igreja cheia, mas principalmente porque você sabe que você pode trazer pessoas para serem tocadas, abençoadas. Sai da sua zona de conforto, convide pessoas, insista com pessoas. Se você puder, eu pego você e te levo. Traga pessoas, porque quem enche a casa de oração de pessoas é o Espírito Santo através da sua vida. Convide, seja missionário e missionário, porque às vezes as pessoas acham que ser missionário é ir lá para o Amazonas, é ir para a África, é também, mas ser missionário, todos nós o somos, é proclamar o Evangelho e querer que as pessoas estejam conosco em comunhão. Amém, meus irmãos? Por favor, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 19.
Por esses domingos, temos a intenção de falar sobre a santidade como estilo de vida. Você que tem acesso à rede social, à internet, sempre esteja atento ao Facebook da igreja, AD Marília, Assembleia de Deus Marília, AD Marília, o Instagram da igreja. Sempre teremos informações sobre o que está acontecendo aqui de manhã e durante todos os cultos, à tarde, à noite. Vá lá no Facebook, você ficar sempre antenado no que está acontecendo. Então vamos a Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe Zaqueu: desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu e, com toda a pressa, e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Acho que todos vocês conhecem esse texto, e eu vou sair um pouco dele e volto já já. Eu quero que você preste atenção, que você fique em espírito, para que Deus possa mostrar a você algo que talvez possa ajudar e melhorar a sua vida de uma forma 180 graus. Você tomar uma direção oposta em relação ao seu relacionamento com Deus. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo não é ter todos os atributos morais intocáveis. Ser santo não é aquela pessoa que nunca vai errar, que nunca vai dar 5 minutos, que não vai cometer erros sérios. Esse tipo de jeito não existe. Ser santo não é ser uma pessoa que não erra e que não lida com desejos opostos aos desejos de que deveríamos ter. A palavra kadosh no Antigo Testamento, que todos nós entendemos que é separado, mas a sua raiz mais profunda é distinto. Ser santo é ser distinto, é diferente. É estar como se todos nós, já falei isso aqui algumas vezes, estivéssemos todos aqui com roupas azuis e alguém tivesse só de branco. Você percebe a diferença pela sua distinção. E ser santo é ser distinto. Deus é distinto. Porque na cabeça de muitos crentes, ser santo não é se envolver com o mundo, não é andar com o mundo, não é se enfiar na igreja o tempo todo. E essas pessoas que acham que ser santo é ficar na igreja o tempo todo, é a que menos santos são. Porque a palavra de Deus diz para a gente em Mateus 5,13: vocês são o sal da terra, e se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado dos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Se você tem enfrentado trevas na sua vida, parabéns,
porque é lá que a luz brilha. O saleiro cheio não funciona fora do saleiro. Então, salgar, dar valor nesse mundo insípido, insosso, sem cor. Nós, santos do Senhor, até que Ele venha, temos um desafio, um chamado a fazermos diferença como pessoas santas, não chatas, não ranzinzas, não se sentindo melhores do que as outras, mas pessoas que dão um tempero, vivem sempre com trevas ao redor, porque luz só brilha nas trevas. Ser santo não é ficar preso no monte como um monge, só lá porque eu sou santo. A santificação passa por um processo onde você tem separação, de você buscar a Deus e ter isso como prioridade. Você tem que entender algo sobre santificação. Tem 3 coisas da santificação rapidamente que eu quero falar. A posicional: você foi regenerado, justificado por Jesus, foi colocado na posição de Cristo, em Cristo, e tem uma separação instantânea. Você, a partir do momento que nasce de novo, você tem uma nova posição diante de Deus. E essa santificação posicional te faz olhar as coisas de um outro jeito, de uma outra forma. O teu interior é purificado, os seus olhos observam de outro jeito. Porque se meus olhos forem trevas, tudo é treva. Gente, pessoas pessimistas, que tudo, fulano está namorando, mas vai dar errado, porque outro conseguiu um emprego, não sei não, mas não vai dar certo. Mas o Covid vai matar todo mundo. A pessoa sempre olha com olhos de trevas. Pessoas que não conseguem nunca ter, eu não estou falando de ser otimista, mas de ter esperança. Os dias são difíceis e serão até a volta de Jesus, ou até a nossa morte, mas que o Espírito Santo torna possível a nossa vida nessa terra. E não é errado você querer sorrir e ser alegre, mas olhar sempre as coisas do lado negativo. Isso nos indica que precisa na sua vida santificação. Porque quando eu me converti, aquelas pessoas sérias que não riam, que não tinha nem marca de expressão na testa, tudo sério assim, porque ele é santo. Tirou-nos a ideia de que santidade é humor, é alegria. Não foi o diabo que criou o humor, não, viu, irmãos? A gente sorri, a gente se alegra, a gente chora. A santificação nos traz para o meio, para o equilíbrio. Os cristãos descritos na Bíblia são descritos como santos perfeitos. Mas não é perfeição, a palavra perfeito, de perfazer, é que não tem mais nada a ser feito nele. Perfeito, porque o perfeito habita nele. Nós temos o tempo todo, diante de Deus, uma transformação que não para. A gente tem que se aperfeiçoar. E quando eu me distancio da santificação, eu vou estagnar. A santificação é o crescimento. Todo ser vivo cresce. E quando você está na fé há muitos anos, nada, tudo a mesma coisa, você não melhorou seu conhecimento, não melhorou seus sentimentos, você não está crescendo. A santificação demonstra que eu estou crescendo. E quem não cresce, o ser vivo que não cresce, não está vivo, na verdade, porque só coisas mortas não crescem. E o desafio da santificação é que você volte a crescer em Cristo. Todos os seus sentimentos, seus desejos, a sua mente transformada. A santificação é um processo longo e inacabado que só volta quando esse corpo for glorificado. E eu não tenho ouvido muito, eu já disse aqui que eu gosto de ouvir pregadores falando, alguns poucos pregadores que eu gosto de ouvir, mas pecado, santificação é uma coisa que não está muito na moda, porque se eu fizesse uma campanha, venha receber o seu milagre, trazendo pregadores que performam, a gente teria aqui muito mais pessoas, porque vem buscar o seu milagre.
Deixa eu falar uma coisa para você. Vocês viram algum discípulo de Jesus pedir milagre para ele? Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, só tu falas por parábolas, me ensina. Eles sempre queriam ensinamentos, conceitos de Jesus para a sua vida, porque a partir do conceito de Cristo na minha vida, milagres acontecem sem que eu sequer os peça. Porque aquele que nos chamou, aquele que nos fez, ele entende e sabe tudo o que precisamos. Porque você que é pai, você que é mãe, você sabe muitas vezes que seu filho precisa e nem ele está vendo. Você toma a atitude e ajuda e dá ao filho o que ele precisa. Nós somos assim diante de Deus. Não foque a sua vida, todos nós precisamos sair dessa situação de dificuldade. Eu sei que muitos têm cativeiros emocionais, cativeiros espirituais, relacionais, monstros que se agigantam dentro de você, que dificultam. Eu sei que isso é porque isso acontece comigo, mas eu te garanto que quanto mais eu tento me aproximar do Senhor, com todas as minhas limitações e fraquezas, o Espírito Santo vai iluminando as partes escuras do seu interior e vem te trazendo para cima, tirando o fôlego, porque a santificação me faz brilhar e sentir em mim que Cristo está no controle. Voltar à santidade, ter santidade como estilo de vida, nunca será se sentir melhor que os outros, mas menor, porque o santo olha a necessidade do outro, olha o talento do outro, reconhece. O povo crente é o povo mais difícil de elogiar, você percebeu? Tem que se elogiar, vai subir para a cabeça, é soberba. Mas para criticar a gente tem um talento. E às vezes você elogia uma pessoa, ela precisava ouvir aquilo para continuar. A santidade não fica medindo. Se a pessoa for se exaltar, o problema dela. Mas se você encontra na pessoa algo bom, ressalte isso na pessoa. Porque quantas vezes Jesus fala para a gente, nosso coração faz lembrar. A Bíblia diz, traga à memória aquilo que te traz esperança. Coisas boas que você fez, para você às vezes se animar de novo. Porque não precisa ninguém, para quem tem o Espírito Santo, para quem tem um pouco de consciência, sabe os erros que comete. Graças a Deus que nos dá a vitória pelo seu sangue, e o perdão está para nós. A santidade experimental, que ele começa na regeneração, encontra base na sua justiça, porque nós éramos injustos. A questão judicial, você era condenado, Jesus te fez inocente pelo seu sangue. E esse é um processo gradual de libertação de nós mesmos. A santificação é um processo de libertação de nós mesmos. Nós somos o nosso pior inimigo. Nós damos o acesso ao inimigo das nossas almas. Ele está em derredor. Outra coisa, irmãos, eu quero confessar um erro meu. Antes de me converter, eu fiz muitas amizades. Eu era uma pessoa muito mais comunicativa que sou hoje. Eu era muito engraçado. E eu fiz muitos amigos. Muitos amigos. Aí passou o tempo, converteu, comecei a encontrar esses amigos de novo. Eles, todo único da turma que é pastor e crente sou eu. E depois de um tempo, eu quis, ouça a palavra, lacrar. Comecei a adequar meu discurso evangélico para a situação, para que eu fosse aceito. Aí eu comecei a adotar isso no meu ministério. Deixa eu falar um discurso aqui, pregar uma coisinha boa aqui, para que as pessoas gostem e eu possa. Comecei a querer, aí que está a diferença, ser como para ter aprovação. E comecei a ter aprovação, mas não percebi que estava me distanciando do propósito de Deus. E olha que nem estava pecando como eles, estava pecando do meu jeito mesmo, mas não como eles. E percebi que minha pregação, comecei a gente quer se adequar, porque o mundo faz uma pressão para que você se sinta aprovado.
E a santificação nos dá o desejo de ser aprovados por Deus, não pelos homens. E aí a gente não fala mais sobre isso porque não dá ibope. Porque vamos encher a igreja, vamos fazer algo que movimente, venha buscar o seu milagre. Irmãos, Jesus continua fazendo milagre. Eu sou um milagre. Mas o milagre não é o alvo da minha busca, mas a presença de Deus é o milagre para a minha vida. Os cultos, você que veio buscar o seu, as pessoas, ministro de louvor, pastor, veio buscar o seu, é sempre a mesma toada, a pessoa fica no automático buscando um milagre. Eu quero te oferecer hoje o dono dos milagres, aquele que você vai ter um contato profundo com Ele. Ele vai te satisfazer de tal forma que milagre não vai fazer falta. Você vai me acompanhar aqui. Romanos 3, 24 e 26. Eu estou aqui na introdução porque esse é o primeiro estudo sobre isso. Eu gostaria que você prestasse atenção. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Justo e justificador. Sabe quando você coloca uma luva assim, ela cabe certo, justo, olha, uma roupa fica justo, nem a mais, nem a menos. A justificação de Cristo faz-nos ser o que de fato precisamos ser diante de Deus, nem a mais, nem a mesmo, nem a menos. A salvação na obra da graça, ela é contínua. Quando você vai a Cristo, acontecem três coisas: justificação, glorificação e regeneração. Eu era injusto, condenado. Irmãos, uma coisa que eu sempre falo, por passar muitos anos, esse é algo que a fé enfrenta. 2020 anos, mais de 2.000 anos, que Jesus falou que ia voltar, não voltou. E aí começa a cair no senso comum que isso é mais uma utopia do que uma verdade. A fé em Jesus, a santificação, deixa aqui aceso, latente, de que Jesus voltará. E eu preciso estar atento. A gente esquece disso. Eu aprendi lá em 91, quando converti, vivo hoje como se não houvesse amanhã. Porque amanhã você pode não estar mais vivo. Amanhã Jesus pode voltar. O amanhã pertence a Deus. Desfrute do hoje. O amanhã está nas mãos de Deus. E se está na mão de Deus, Ele tem o melhor para você amanhã. A justificação é um ato instantâneo. A santificação é um processo contínuo. A regeneração começa o nascimento da santificação, que é o crescimento, a transformação progressiva da vida daquele que nasceu de novo. Então, santificação, presta atenção, irmãos, não é uma figura religiosa. Santo não é aquela pessoa. É isso que atormentou a minha mente muito tempo, porque eu não conseguia alcançar essa exigência. Eu sempre fui diferente de ser uma pessoa que só fala, não ria, não. A santificação, ela não é faz, não faz. A santificação é seja. E o Espírito Santo, sabe que hoje não tem mais isso, mas antigamente os jovens, as jovens, quando era pastor, eu chegava: pastor, eu posso vestir essa roupa? Essa roupa não pode, essa aqui não pode, pode fazer isso, não pode. Aquele negocinho, eu falava: se o Espírito Santo habita em você, ele vai te orientar sobre isso. Olha para o espelho, e o Espírito Santo: não vista isso.
Porque aqueles que nasceram de novo têm o Espírito Santo na vida e têm direção. Quem fica muito no começo da fé, nós somos crianças, nós temos as dúvidas. E como é que é isso, como é que é aquilo? Agora você está com 190 anos de igreja e está nisso, é porque não cresceu. Hoje a convocação é que você cresça em santificação para conhecer mais de Deus e, conhecendo mais de Deus, conhecer mais sobre si mesmo, porque aquele que te fez quer mostrar para você quem você é. Você acredita que Deus sabe mais de você do que você mesmo? Sim ou não? Tanto as suas virtudes, o que você pode fazer, onde pode chegar, quanto os seus defeitos, os seus problemas. Quanto mais Ele vai crescendo em mim, mais eu me conheço. Em Hebreus 12, 14, e aqui eu quero falar algo para vocês, é o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. De novo, Hebreus 12, 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá a Deus. Ver Deus como? Primeiro, o texto está dizendo para se esforçar, que é algo que tem a nossa participação. Eu preciso querer isso para mim. Irmãos, nós temos um Deus atual muito forte, que é esse aqui, ó. Isso aqui, as facilidades que isso nos traz. Eu estou falando de mim também. Dá para dar nome, é isso aqui. São as telas que eu falo. Sempre falo para o meu filho, para minha esposa: menos tela para o Marquinhos, menos tela. Para não crescer com um vício. Isso aqui, ó. Isso aqui pode estar tomando o lugar de Deus na sua vida. Você sabia? Eu não estou dizendo que não usa, não faça. Eu não sou assim. Mas quanto tempo você passa com isso na mão? E quanto tempo você passa com isso na mão? Porque quando você estiver na angústia e na dor, é atrás disso que você vai. Mas durante toda a sua vida você fica com isso aqui. Deixa o Espírito Santo mostrar para você o que você deve tirar. Porque nós falamos dos idólatras, dos deuses das paredes, mas nós temos os nossos deuses. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida é um ídolo. O meu trabalho, minha esposa, seu marido, um amigo, tudo que tem mais valor para você, seu estudo, sua profissão. E a santificação nos traz para o centro, para sermos equilibrados. E como que eu vejo Deus? Sem santidade eu não posso ver Deus. Primeiro, é forma escatológica. Se você não for santo, você não verá Deus naquele dia. Você não terá, não vai ter acesso a Deus, porque você não é santo, santificado por Cristo. E segundo, na vida, porque ver Deus, a gente vê Deus na vida, não a face, não a maneira, mas as coisas, as simplicidades das suas atuações. Semana passada, eu não lembro, semana passada, eu tive que pegar a pista. Eu não sei onde que eu estava indo. Eu não lembro nem do que eu comi ontem à noite. Aí eu estava ali perto da Marilã, acho que era, pegando a curva para pegar a pista. E eu não olhei para cá, né? Estava cansado. Aí passou um carro e relou no meu retrovisor. Eu já sofri acidente de carro 2 vezes. Uma batida, que o cara bateu em mim, eu capotei. Então eu fico meio traumatizado quando aquele me gelou, o cara parou, não aconteceu nada com os carros. Eu falei, pedir desculpa para ele. 5 centímetros a mais, poderia ter acontecido um acidente muito sério. É o Deus desses centímetros, dessas pequenas coisas, que nós temos que glorificar e agradecer
Porque se não fosse os centímetros, os 5 minutos, os 5 segundos, as pequenas coisas que Ele está fazendo por nós. Eu confesso que fiquei emocionado e agradeci a Deus por não ter acontecido algo pior. Mas muito mais coisas que nós não vemos Deus fazer, porque Deus não precisa de propaganda para falar, eu fiz, hein? Deus está cuidando de você, nos detalhes. Deus está cuidando de você, em coisas que você talvez nunca saiba que Ele está cuidando de você. Porque, ao contrário de nós, Deus não precisa de propaganda. Romanos 8, 13 e 14 diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Presta atenção, se não for guiado pelo Espírito, não é filho. Todos vão morrer biologicamente, mas essa morte que Paulo está dizendo, se você for guiado pela carne, pelos desejos, você vai morrer para Deus, você não vai mais perceber. A pessoa morta não tem sentidos. Sabe quando a pessoa está com o corpo presente e a alma ausente? Ele está aqui, mas não está. A pessoa que ora só reproduz palavras, mas não entende que é um diálogo. Pessoas mortas para as coisas do Espírito. Uma frase que eu cunhei que é essa: santidade não é perfeição, mas o profundo desejo de ser santo. Vamos repetir? Santidade, de novo, santidade não é perfeição, mas o profundo desejo de ser perfeito. Esse desejo de querer sempre ser melhor, isso é santificação. Não tem perfeito, até que esse corpo seja glorificado. E entrando no texto de Zaqueu, porque eu escolhi esse texto para falar sobre isso hoje. Vencendo nosso pior inimigo é o tema de hoje. Você sabe da história. Zaqueu, baixinho, subiu na árvore. E as pregações que eu ouço por aí exaltam demais a ação de Zaqueu. Porque Zaqueu, ele teve fé, ele subiu na árvore. Não, ele era curioso. Zaqueu, ele queria ver, tem um homem passando aí que faz um monte de coisa e tal. Zaqueu era um curioso, Zaqueu era um mau caráter. Zaqueu era um homem rico. É mais fácil, como diz em Mateus 19, 24, eles digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Onde estava o coração de Zaqueu? No seu dinheiro. Ele era um publicano. Ele era chefe dos publicanos. Ele era um traidor da pátria. Ele era um judeu que cobrava impostos dos judeus para os romanos. E você sabe, cobrador de imposto, como é que funciona? Muitas vezes vai cobrar um imposto para determinado, para o governo, seja para quem for. A pessoa não tem o dinheiro, fala, vamos fazer o seguinte, me dá uns milão aí que eu finjo que nem vim aqui. Ele era muito rico. E não era para ser tão rico como era, porque ele era mau caráter. Zaqueu buscou Jesus, porque ele queria, ele não buscou Jesus. Zaqueu não buscou Jesus, ele queria ver. Ele era 1,5 metro, sei lá qual altura que era. Ele queria ver, ele era odiado pelas pessoas, pelo seu povo, porque ele era considerado um traidor. Jesus o buscou. Zaqueu não era uma pessoa amável. Você confia numa pessoa que trai por dinheiro? Bom, se bem que todo mundo trai por tanto menos, né? Sabe o espírito que Zaqueu tinha? Presta atenção no que eu vou dizer. O espírito de Judas. Zaqueu traía por dinheiro. Traía a sua nação.
Ele tinha um caráter de Judas. Não havia mérito em Zaqueu, porque ele subiu na árvore, ele era curioso, queria ver o que estava acontecendo, queria ver como é que era Jesus. O texto não fala que ele estava lá, sedento, queria... Não. Obviamente, irmãos, que a soberania de Deus... Porque uma coisa que você precisa aprender: você nunca surpreende a Deus, você não pega Deus de surpresa. Ah, eu peguei, não. Se Ele conhece o hoje, o ontem, o amanhã, nós não pegamos Jesus de surpresa nunca. Nós podemos surpreendê-lo com nossas ações. Já estava na eternidade que Jesus teria encontro com Zaqueu. Zaqueu subiu. E quando ele estava passando, Jesus estava passando, ele queria ver, não falar nada, Jesus parou e viu Zaqueu na árvore. Deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção no que eu vou dizer. Muitas vezes, quando nós estamos em um processo de oração, jejum, estamos orando, buscando, nós sentimos: Deus vai olhar para mim porque eu estou pagando um preço. Ele vai olhar para mim porque, olha, eu estou aqui sem comer, estou orando, estou abrindo mão. Ele vai olhar para mim. Jesus olha para nós, estando nós ainda em pecado. Zaqueu não esperava isso. Deus olhou para Zaqueu, Jesus olhou para Zaqueu: estou te vendo. Não importa como você se sinta, o que você tem feito, eu posso afirmar em nome de Jesus: Ele está te vendo essa manhã. Está vendo o seu coração, seus conflitos, suas dores. Ele nunca deixa de ver. Ah, pastor, mas Deus não está falando comigo. Talvez esteja. É que você está fora de sintonia, o teu Wi-Fi não está conectado, e você não percebe as falas de Deus contigo. Mas Ele quer falar e fazer você crescer na presença dEle, porque não há nada melhor do que a sintonia com Ele em tudo. Esse deve ser o alvo principal da nossa vida: santificação como estilo de vida. Então Zaqueu não tinha mérito. Terceira coisa que eu vejo aqui em Zaqueu: a essência, presta atenção, de Zaqueu foi transformada. Irmãos, a religião, ela muda muito o estereótipo. A religião inicialmente é uma proposta boa. Deixa eu falar com vocês, isso é muito importante. Porque a religião, a igreja, dá uma sensação de pertencimento, de estar de fazer a coisa certa, de que eu estou indo para a igreja, Deus vai me ajudar. A religião, ela tem uns gatilhos importantes que nos ajudam. Eu pertenço a uma religião, eu faço parte de uma igreja. E nós sentimos esse pertencimento, e muitas vezes eu começo a ser fiel à religião e esqueço de ser fiel a Jesus. Cumpro os ritos da religião, mas não tenho um coração contrito diante de Jesus. Conseguimos fazer coisas, ajudar, dar dinheiro, mudar comportamentos. A gente era muito alegre para ficar mais sério. O estereótipo de crente muda, mas lá dentro continua. A gente adestra o exterior, mas a hora que as pulsões vierem, essa máscara cai. Temos que ser mudados de dentro para fora. A religião ensina a mudar de fora para dentro, isso não acontece. Jesus mudou a essência. Zaqueu era um homem rico. Você sabe, você conhece pessoas ricas, quanto mais dinheiro tem, mais querem. Jesus falou, olha, o único Deus que Jesus se refere, Deus, vocês têm que servir a um Senhor, ou serve a Deus, ou serve Mamon. Mamon é a tipificação do dinheiro, do poder. E é muito complicado o dinheiro, você sabe disso. Muitas pessoas têm a fé para conseguir coisas que o dinheiro dá.
A necessidade, às vezes nós temos necessidades financeiras, e minha busca diante de Deus é ter a vitória financeira consigo, Senhor. E nós esquecemos dos conselhos ensinados por Jesus, aqueles que os apóstolos buscavam. Pedro, Tiago, João, olha para o lírio do campo, as aves do céu. Eles não trabalham, não tecem, não estão se esforçando. Eu cuido deles. Por que sua preocupação com o que há de comer ou o que há de vestir? Quem tem esses conceitos impregnados na alma não ficam escravos de buscar milagre. Tem aquela irmã que ora, que resolve. Se você orar, resolve. Se você buscar, você tem um contato. Pare de terceirizar sua espiritualidade, de terceirizar sua fé. Você tem condições de alcançar coisas em Deus só porque Jesus é o nosso intercessor. Diz assim: levantou-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. A mudança da essência, da índole. Jesus não pediu nada para ele. Você tem que dar o dinheiro aí. Não falou nada. Mas quando chega o Espírito Santo, quando o novo nascimento acontece dentro de nós, as coisas que devemos desejar, as coisas que devemos fazer, elas começam a ser automáticas, porque o Espírito Santo que habita em nós começa a produzir, começa a fazer e potencializar as coisas divinas que temos em nós, e nós conseguimos nos parecer com Jesus, porque o Espírito Santo vai nos convencendo, nos estimulando. Eu não preciso ficar escravos de regras e normas, porque o Espírito Santo nos conduz em santidade do que se deve ser e não ser. Porque fazer e não fazer é um produto do que somos. Se não somos essencialmente mudados por Deus, o que eu faço, eu vou fazer. Eu posso conseguir fazer um tempo, depois não consigo fazer mais. Agora, quando de dentro para fora, os sentimentos, eu vou falar sobre isso no próximo culto, os sentimentos que precisam ser mudados na santidade. Eu tenho aqui dinheiro, se eu roubei eu vou devolver, e quem eu defraudei eu vou dar 4 vezes mais. Por que Jesus falou: veio salvação para esta casa? Porque o caráter, a índole foi alterada. Quando Deus mexe na sua índole, no seu caráter, e você já não quer mais, não deseja mais aquilo que te afastava de Deus, quando Ele toca naquilo que te faz ser pecador, de repente você fala: eu não quero mais isso, porque a salvação me alcançou. A salvação te alcançou porque você alterou a sua intenção. Amém, irmãos? O dinheiro era senhor do Zaqueu. O materialismo, o poder. E essa condição é muito difícil de ser mudada. Mas o poder da graça de Jesus mudou a índole, o caráter e a intenção. Eu entendo, irmãos, que a adoração a Deus é quando a nossa intenção é santificada. Eu agrado a Deus quando a minha intenção é mudada, quando eu faço por amor. O amor de Cristo em mim. Quando a minha intenção, porque eu posso fazer coisas maravilhosas, eu posso morrer por alguém, eu posso dar meu corpo para ser queimado por alguém, eu posso me colocar na frente de uma bala para salvar sua vida, mas se não for por amor, Deus não está gostando disso. A santificação, na primeira instância, muda a nossa índole, o nosso caráter. E essencialmente nós não temos mais desejos de pecar. Presta atenção nisso. Quem peca aqui, levanta a mão. Eu. E muitos desses pecados são intencionais, sim ou não? Sim ou não?
Mas qual a intenção que eu estou dizendo? Eu não vivo para o pecado. Não é o pecado que conduz os meus planos. Não é o pecado. A gente às vezes... Sabe o que mais nos faz pecar? O descontrole pelo desejo do prazer. Prazer em ter dinheiro, prazer de ser superior, prazer de tantas coisas. E a Bíblia nunca foi contra prazer. Mas quando eu tenho esse prazer na santificação, na presença de Deus, os outros prazeres se tornam nada. Deus quer que você sinta prazer na sua alma, prazer de satisfação, através da presença contínua de Deus em nós. Você não sabe a minha vida, pastor, não sabe o que eu estou passando no meu casamento. Você não sabe o que eu estou passando com minha filha, com meu filho. Eu posso imaginar. Mas sabe um grande milagre aí? Você está passando um perrengue. E você está cheia de paz. Você consegue cantar um hino. As pessoas, como é que você está? Assim, tua vida está todo com problema. A minha vida está com problema, mas eu estou resolvido pelo Espírito Santo de Deus. A intenção do nascedouro da verdadeira adoração é o desejo de servir a Cristo. Se você não tem desejo de servir a Cristo, a gente pede para você: olha, vamos ajudar a gente. Você não tem vontade de fazer nada, só vem aqui domingo para ouvir. Você está longe de ser santo, irmão. Está longe. Porque a santificação me dá desejo de servir. Eu vou dar meu dinheiro, vou restituir. O outro é prioridade sempre, porque o Espírito Santo faz isso. Não quero falar de amar o outro para ter uma pose de que nós ajudamos os outros, nós somos ajudadores dos outros. O Espírito Santo traz a gente para fora de nós, olhando para o outro. Se você não tem desejo de servir, o prazer, por saber que é isso que Deus quer, reveja seus conceitos. C.S. Lewis diz sobre santidade. Ele fala assim: é como a luz do sol. Olha que frase interessante de C.S. Lewis. É como a luz do sol, que embora não tenha favoritos, não pode refletir-se num espelho coberto de pó com a mesma luminosidade com que reflete um espelho limpo. O Espírito quer brilhar para todos, mas aquele espelho que está cheio de pó vai refletir igual o espelho que está limpo? Sim ou não? A santificação vai limpar esse espelho para que a glória refulgente de Jesus brilhe através de você. Você quer ser santo? Você quer ser santo? Não estou ouvindo ninguém falar nem amém. Vai ser árduo? Vai. No começo é difícil porque as inclinações carnais querem o oposto, porque os atalhos que o pecado me dá, do prazer, eu começo a... Mas quando você entra, quando consegue perceber que o preenchimento de Deus acontece na sua vida, o seu desejo latente, eu e você temos um desejo latente de prazer, de satisfação. E quando estamos distantes dessa santificação, nós buscamos fora, em tantas coisas. Como eu falei no começo, que eu quis lacração. Irmãos, eu fui uma pessoa que li muito. Eu fui aprovado em lugares de emprego, 5 concursos, passei um monte de coisa. E chegou um tempo que eu achei que eu tinha um mérito aí. Eu queria um evangelho agradável às pessoas. Inicialmente o evangelho não é agradável, porque ele desafia você a sair da zona de conforto, quer mudar o seu caráter. Mas quando Deus me trouxe de volta para Ele, eu não estou preocupado se as pessoas vão gostar ou não vão gostar do que pregamos, do que falamos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo convencerá aqueles que precisam e querem que a vida mude, não as coisas aconteçam. Eu quero isso de dentro para fora. Se você for uma nova criatura, todas as questões vão mudar para fora.
mas queira de dentro para fora, porque é aí que o Espírito habita. Agostinho diz: o pecado é o motivo da tua tristeza, deixe que a santidade seja o motivo da tua alegria. Veio salvação sobre esta casa, foi o que Jesus disse. A santidade nos dá consciência da nossa fraqueza. Tem uma frase que eu sempre digo: quanto mais santidade eu busco, mais pecador me sinto, porque a santidade me dá a real posição de quem sou. Quando mais santidade, eu não me sinto santo, eu me sinto mais pecador, porque a santidade me gera desejo de buscar graça em Deus. A santidade não me deixa gigante, me torna pequeno. A santidade não me deixa forte, ela me deixa fraco, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A santidade não me deixa robusto, a santidade me deixa dependente. A santidade me deixa pequeno diante de Deus, para que Ele seja grande. A santidade me faz dependente de Deus. A santidade me quebranta, me faz humilde. A santidade vai na contramão de todos os sentimentos que falam: você nasceu para vencer, você é um leão. Esses coaches de hoje que falam aqui o evangelho, você que é crente, você tem que reinar. Jesus foi tão na contramão do mundo, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus, quando estava para ser preso, ele foi traído por Judas. Foram até ele, o soldado foi lá, aí o Pedrão foi lá e na orelha, não é? Jesus: Pedro, não, deixa eu arrumar aqui a orelha. Se eu quisesse, eu posso chamar 12 legiões de anjos para me socorrer. 12 legiões de anjos para me socorrer. Jesus não escolheu 12 legiões de anjos, Ele escolheu 12 discípulos. O poder de Deus está na fraqueza. Ele não escolheu os anjos poderosos, mas homens limitados e fracos, porque o poder dele tem latência, tem crescimento, tem potencialidade na fraqueza, no vaso de barro. Então a santidade nos torna fracos, para que o poder dele se aperfeiçoe em nós. O desejo, a alegria e o prazer em Deus seja a prioridade da minha vida. Eu vou concluir. Santificação não é uma cartilha de faz e não faz. Não é um conjunto de regras que me façam merecer o agir de Deus. A santificação é um processo pelo qual o Espírito de Deus nos faz ter a imagem de Deus restaurada em nós. A natureza de Deus é evidenciada nas nossas intenções. Se tem uma palavra que eu gostaria que você saísse daqui hoje memorizado: intenção. Por que faço? O que me move? Santos e santas de Deus são movidas pelo amor de Cristo, que é nos plantado pelo Espírito Santo de Deus. A intenção, quem tem intenção mudada, como teve Zaqueu, tem assegurado as benesses, os presentes, as promessas de Deus infindáveis sobre a vida daqueles que se decidem: eu vou servir a Deus com o melhor que há em mim. Às vezes eu não chego um minuto atrasado no serviço, eu me dedico. Por que não me dedico às coisas de Deus, mesmo que as coisas de Deus estão materializadas na igreja, as coisas que devemos fazer? Eu vou me dedicar a isso com a minha vida, porque não há coisa melhor. Não estou falando para você desistir da sua profissão. Você tem a vocação. Eu sou. Uma vez uma moça, muito tempo atrás, falou: eu vou fazer medicina, mas eu não vou fazer porque eu quero servir a Deus. Eu falei: não. Seja a melhor médica para a glória de Deus. Não sei qual a sua profissão. Seja o melhor para que as pessoas vejam: não é ele, não. É Deus nele.
tão bonito quando a gente fica pequeno. As pessoas não olham para nós e olham, é aquele ali, esse é bom. Deus na vida dele, porque a santidade me torna pequeno, para que a grandeza resplandeça. Ser santo é ser distinto, é ser ímpar aos olhos de Deus. É saber que quando Deus nos olhar, quando Deus olhar para você, quando Deus olhar para mim, Ele vai ver a imagem de Cristo. Não importa, preste atenção, não importa o que você passou ou que tem passado. Não deixe a luta, a angústia, a dor determinar a sua busca. Busca do Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero Tua presença, eu quero Te servir melhor do que ontem. Eu quero a santidade porque eu quero conhecer coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram e nem desceu o coração do homem. Eu quero conhecer isso. Eu quero crescer, não se fique estagnado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 7 está escrito: Deus não nos chamou para a imoralidade, mas para a santidade. Que em nome de Jesus o diabo não coloque na sua cabeça que santidade é uma coisa impossível. Santidade é ser chato. Ser santo é ter bom humor. Ser santo é ser legal. Ser santo é chorar. Ser santo é ficar nervoso. Mas ser santo principalmente é ter o link aqui do Espírito nosso com o Espírito de Deus. E o nosso desejo, seja qual for o que eu faço, o meu desejo é glorificar a Jesus, porque o que eu tenho nele não terei em nada. Amém? E para encerrar, por que santidade é preciso, é necessário? Quem habita em você? O Espírito? O Espírito? Não ouvi. O Espírito? Se o Espírito é santo, que habita em você, combina viver em carnalidade? Se o Espírito que habita em mim é santo, como é que vai ter essa relação? A carnalidade não é terra fértil para agir de Deus. Vou falar uma coisa: o secularismo, o mundanismo tem entrado nas nossas vidas que você nem está percebendo, porque hoje tudo pode. Antigamente não podia nada dentro da igreja, agora pode tudo. O problema dos radicais, dos extremos, que eles são perigosos. A santidade te faz encontrar o meio, o equilíbrio. Quer ser uma pessoa equilibrada diante de Deus? Seja santo, seja santa. Segundo o livro das Crônicas, esse último texto que leio hoje, capítulo 7, verso 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e meu coração todos os dias. Qual lugar aqui no Antigo Testamento Deus falando de Israel? Sabe onde é o lugar de Deus hoje? Você. Nós somos o lugar de Deus. Deus quer ver a oração feita neste lugar, para que quando estivermos neste lugar físico, tudo faça sentido e a celebração a Deus seja algo poderoso e marcante. Deus nos chamou para sermos santos. Ele quer sarar a terra, porque a carnalidade não é terra fértil. E às vezes nós não percebemos. Tem alguns amigos meus, colegas, que falam: mas tudo, filme que eu assisto, coisa que eu... Tudo você vê Deus. Onde está vendo Deus nisso? Se meus olhos forem bons, todas as coisas serão. Você só verá Deus se for santo. Você vai perceber Deus na sua vida se decidir. Eu vou me decidir. Eu tenho decidido, feito coisas para me satisfazer de todos os jeitos, e acaba o final sempre dando errado. Faça diferente, tenha uma ousadia. Eu vou buscar essa santidade. Sabe como é que eu buscar a santidade? É simples. Não tem
passa por isso. A leitura da Bíblia é obsoleta nos nossos dias. As pessoas têm vergonha de trazer Bíblia para a igreja porque não querem ser vistas com ela. Santidade é quando nessa palavra eu encontro construção do caráter, direção para a vida, e oro lá no meu quarto a oração e a leitura da Bíblia e estar com os irmãos ouvindo a palavra. Se esforce nisso, que o Espírito Santo te ajude. Você que deseja ser o santuário de Deus hoje? Se você quer ser o santuário de Deus, quando eu faço esses apelos aqui, não é para você ficar em pé porque é legal, mas é porque eu estou fazendo um propósito. Eu entendi. Deus está mudando a minha ideia sobre santificação e eu preciso disso. Peça a Deus fazer de você um santuário. Se essa palavra falou com você de alguma forma, tem agora você e Deus um diálogo profundo. Faz de mim, Senhor, um santuário puro, santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário em teu louvor. Pois só tu, Senhor, veio me salvar, transformar meu coração. Só tu, Senhor, conhece as minhas fraquezas, dando-me forças com as tuas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário puro, santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário em teu louvor. Que o Espírito Santo de Deus nessa manhã te conduza a esse desejo de ser um santuário, um lugar onde Deus habita e realiza o que Ele quer para o seu bem. Porque só Ele veio te salvar. Eu gostaria que você, nessa estrofe, cantasse como se fosse uma oração. Há muitos benefícios, todos os benefícios sobrenaturais na sua vida, quando eu tenho a santidade como estilo de vida. Ore a Deus e peça isso com todo o seu coração.
Faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário em teu louvor. Adore a Deus e cante junto. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário em teu louvor. Mais uma vez, com força. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro, santo e verdadeiro, com gratidão. Eu faço essa oração, santuário em teu louvor. Santuário em teu louvor, santuário em teu louvor. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Fique em pé para orar comigo nesse momento. Pode continuar tocando essa canção de fundo. Faça agora uma oração de consagração, de restauração de valores divinos na sua essência. Restaurar sentimentos mortos, desejos esquecidos, sonhos empoeirados. Volte para Deus de uma forma profunda, integral. Não use Jesus como muleta, use Jesus como a vida. Seja santo. Fale para as pessoas que você conhece no seu dia a dia: santidade é meu estilo de vida. As pessoas vão caçoar, vão tirar sarro, mas Deus vai sorrir. Eu vou ser santo, porque não há negócio melhor para um cristão buscar santidade, porque a realização de Deus na sua vida é ímpar. Não há prazer, não há dinheiro, não há atalho, não há poder, não há conquistas que superem o ser santo e ter em si o santo de Israel. Senhor, nessa manhã de consagração, a esses que estão em casa me ouvindo, cujo a palavra falou aos seus corações, que o Espírito Santo desperte-os antes que seja tarde. Que o Espírito Santificador dê ânimo. Que o inimigo que tenta nos separar dessa santidade, o inimigo que tenta nos afastar, que possamos entender e repreendê-lo e ir com nossas forças, nossos sentimentos, nossos amores, nossos desejos, nossas verdades, sejam todas elas transformadas por Ti. Que a nossa intenção seja a Tua. Zaqueu derrubou um senhor da vida dele. O Espírito de Deus derrubou o senhor chamado dinheiro, transformou a índole dele. O que em nós, Senhor, precisa ser derrubado para que a nossa índole resplandeça a Tua glória? Em nome de Jesus, restaura a Tua igreja nesta terra, com tantos modismos, modernismos, tantas coisas novas, litúrgicas,
acontecendo, igrejas cheias de pessoas vazias. Ó Pai, antes da sua vinda, aviva o teu povo, desperta o teu povo para vivermos em santidade e em verdade, porque é assim que te agradamos, e faz da tua igreja a igreja que o Senhor se agrada, sem modismos, sem atalhos. Nós não precisamos de estratégias para atrair as pessoas, é o teu Espírito que as traz para a igreja. Se nós formos cheios desse Espírito, as pessoas quererão ir onde vamos, quererão estar onde estamos. Que a nossa boca flua a tua graça e o teu amor, em nome de Jesus, amém.